Olá, eu sou Marcos Valério XR, na madrugada de 3 de agosto de 2021, e eu estou até aproveitando, deixando a iluminação da sala aqui com o meu LED vermelho, que é para ficar assim bem comunista, né? Porque esse texto aqui precisa de uma abordagem assim, bastante específica. É um texto que eu tomei conhecimento há pouco tempo e ele é, na verdade, de antigo, é de janeiro de 2020. Mas vale totalmente a leitura. Então vamos fazer uma abordagem pontual dele, um texto da revista Exame. Então vamos lá, passando para a câmera frontal. Olha só como é que fica vermelho. A, a coloração da câmera frontal é totalmente diferente. Então vamos lá. Fica assim, parecendo aquele título da primeira aventura de Sherlock Holmes, né? Um estudo em vermelho. É da Exame, né? Da editora Abril, que sempre foi anticomunista. Então vamos lá, que maravilha de título. Feminismo ameaça o poder do Partido Comunista na China. Beleza, né? Que a revista Exame, né? A jornalista Leta Hong-Fincher fala sobre a perseguição de ativistas na China e os impactos da desaceleração da economia no tratamento às mulheres. Por Gabriela Ruick. 18 de janeiro de 2020. Então vamos lá. Lendo aqui, jovens mulheres na China. Impressiona o número de jovens mulheres que se juntou ao Me Too, campanha global contra o assédio e violência sexual. E aí já começa a sentir o que você vai ter pela frente, né? Vamos lá. Perseguição e prisão de ativistas, censura na web. É difícil entender o tratamento conferido pelo Partido Comunista da China às mulheres. Antes aliadas dos revolucionários na década de 1920, cujo movimento originou a China moderna, elas hoje são vistas como uma ameaça à estabilidade política do regime. De onde é que se tirou essa ideia aqui? Bem, vamos lá. E a desaceleração da economia, que caminha ao passo mais lento em 3 décadas, torna o momento ainda mais desafiador para a luta por igualdade de gênero. Nesse primeiro parágrafo, você já tem uma noção clara, se você entende do assunto, que você vai ver uma peça um tanto quanto delirante aqui, mas ainda assim ilustrativa. Para começar, eu penso que está fazendo uma confusão, que está meio que confundindo um pouco os momentos revolucionários, os locais revolucionários, mas tudo bem. Porque, de fato, você poderia falar de uma afirmação de mulheres aliadas, naquilo na ideia de confundir mulheres com feministas, né? Na União Soviética, porque você tinha umas revolucionárias mais proeminentes que, de fato, incorporavam alguns daqueles aspectos mais tradicionais do feminismo antigo. Deixa eu explicar. Por exemplo, Alexandra Kollontai, ela de fato tinha uma visão muito próxima do que o próprio Marx e Engels desenvolveram no livro As Origens da Família, da Propriedade Privada e do Estado, mas é bom deixar claro que qualquer feminista revolucionária dessa época, ou até de um pouco depois, como a própria Rosa Luxemburgo, ou a mesma Simone de Beauvoir, ou homens como Goebbels, né? O fato é que todos eles tinham muito claro que essa questão de gênero ela era secundária e ela seria resolvida espontaneamente com a abolição da propriedade privada. Então não existia a ideia de você promover mudanças diretamente em questões pura e simplesmente de gênero, desassociado de um processo de luta de classes e muito menos que uma coisa podia antecipar essa ideia delirante que os anticomunistas de hoje têm, de que feminismo é um plano dos comunistas para implantar essa burrada, isso nunca passou pela cabeça de nenhum comunista de verdade. Pelo contrário, a ideia deles era fazer o ataque à Revolução Comunista primeiro, a abolição da propriedade privada, e aí, espontaneamente, as coisas iam se desenvolvendo com algumas políticas adicionais. E, de fato, Lenin levou isso a sério, e a União Soviética, pouco depois da Revolução, tomou algumas medidas bem nesse sentido, de enfraquecer a instituição familiar, de facilitar divórcio, de liberar aborto. Só que isso deu tão brutalmente errado, logo nos primeiros anos, e depois o Lenin também adoeceu, saiu fora, que o Stalin reverteu praticamente tudo que ele conseguiu, e a Alexandra Kollontai, que era
teve que fugir da União Soviética, porque o desastre foi total. Na China não chegou nem perto de ter nada assim tão parecido. Claro que sempre houve participação de mulheres na luta revolucionária, mas daí para feministas tem uma diferença que esse pessoal aqui evidentemente não é capaz de aprender. Mas vamos seguir em frente. Impressionante a diferença de cor, né? Aí ele vem com esse papo de que a desaceleração da economia no passo mais lento em 3 décadas também é esquisito. Estou num momento ainda mais desafiador para uma luta por igualdade de gênero. Vamos prosseguir. A jornalista Leta Hong Fincher, autora do livro Enfrentando o Dragão, o despertar do feminismo na China. O título já parece que é meio contraditório com o que ele diz aqui em cima, né? Mas tudo bem. Publicado em 2019 no Brasil, explica que a subordinação das mulheres é vista pela cúpula do Partido Comunista como essencial para a manutenção do poder e status quo. Isso faz com que os temas feministas sejam vistos como afronta a objetivos do regime, como nacionalismo étnico, o planejamento populacional e medidas pró-natalistas. Você está que nem eu, com a mesma sensação de que você está assistindo alguma coisa assim, meio que de outro mundo? Porque, até onde eu sei, até pouco tempo atrás nós tínhamos a ideia da política do filho único, o aborto liberado, que eram pautas assim, extremamente caras, feministas, né? Mas olha só. Primeiro, a subordinação das mulheres é vista pela cúpula do Partido Comunista como essencial para a manutenção do poder e status quo. Vou explicar, muito simples. Isso significa que a sociedade depende de uma série de fatores, inclusive de que as mulheres se reproduzam e que elas cumpram determinados papéis estruturais essenciais para que a sociedade funcione. Como o feminismo, como nós entendemos no Ocidente, e que é o feminismo real que nós temos hoje, acha que, entre outras coisas, é você abolir todo e qualquer tipo de obrigação para a mulher faz o que ela quer, a revelia de qualquer tipo de planejamento e senso de responsabilidade social. Então é evidente que qualquer Estado minimamente organizado que tem um projeto de nação, que tem um projeto de sociedade, um modelo a ser defendido, não vai ser compatível com esse tipo de mentalidade. Então, ele nacionalismo étnico, que é meio que redundante, né? Todo nacionalismo ele é étnico, e os objetivos do regime, sim, é o fortalecimento, no caso da China, né, o fortalecimento do país cada vez mais. Sim, isso é incompatível com o feminismo, claramente incompatível, porque o feminismo é uma ferramenta do liberalismo para corromper e invadir as sociedades, e não o contrário, como as bestas feras bolsonaristas até hoje dizem por aí. Tem que dar um jeito aqui para quebrar essa proteção aqui da revista Exame. Então eu tive que usar o outline para poder quebrar a proteção do treco aqui, né? A gente poder continuar lendo. Aí perde um pouco da formatação. Então vamos lá. Leta já escreveu para veículos como The New York Times e o Washington Post, qualquer um sabe que esses dois aqui são a nata do feminismo midiático norte-americano. Ainda mais o Washington Post. O Washington Post é feminismo puro. Além da obra lançada no passado, a jornalista é autora de outro livro que também examina a temática das mulheres na China, o Leftover Woman, The Resurgence of Gender Inequality in China, de 2014 e não publicado no Brasil. Eu não sei se presta, mas normalmente nada que realmente importante é traduzido no Brasil, né? Ela é fluente em mandarim e foi a primeira americana a receber o título de pós-doutorado em Sociologia na Universidade de Changsha, em Pequim. Veja abaixo a entrevista concedida pela jornalista à revista Exame. Leta Hong Fischer sobre feminismo na China. A desaceleração da economia contribui para o cenário de perseguição dos movimentos sociais. Mentira, nada a ver, né? O problema não é esse. A economia desacelerando ou acelerando vai dar na mesma. Vocês vão ver por quê. Porque o feminismo é uma ameaça ao poder do Partido Comunista na China. E isto é verdade. O feminismo, como uma ferramenta ocidental, liberal, a serviço do modelo capitalista, é uma ameaça ao projeto, a qualquer tipo de projeto de nação autônomo, inclusive do Partido Comunista, que, vamos ser sinceros, de comunista não tem nada, né? É apenas socialista. Aí vamos lá, a subordinação das mulheres, o seu confinamento ao papel tradicional de esposa e mãe, é visto pelos líderes como crítico para a manutenção do autoritarismo. Entenda-se, é visto como, por qualquer pessoa sensata, como crítico para a manutenção de qualquer sociedade saudável. Só que o feminismo
que luta justamente para que elas tenham controle sobre seu corpo e sua reprodução, como se o fato do aborto já ser liberado, a revelia da vontade de Deus já não fosse suficiente, entra em confronto com essa ideia e também com as metas estatais que englobam o nacionalismo étnico, o planejamento populacional e medidas pró-natalistas. Sim, porque depois que a China aboliu a política do filho único, aboliu sim no sentido, ela não tem mais obrigatoriedade, de fato começa a haver uma preocupação do governo chinês em aumentar as taxas reprodutivas. Como é que isso vai ser feito? Obrigando a mulher a se reproduzir? Não. Promovendo incentivos, pura e simplesmente. Aquela coisa que no fundo toda mulher sempre quis, né? É, pelo menos a grande maioria delas. Se dedicar mais à família, se dedicar mais ao lar, então vai tentar dar um resgate desse tradicionalismo, o pessoal vai fazer isso mesmo. Claro, isso é absolutamente antifeminista. Então vamos lá. Embora a maioria das mulheres não se identifique como feminista, olha, um mínimo de verdade aqui, impressiona o número de jovens mulheres que se juntou ao Me Too, campanha global contra o assédio e violência sexual na China. O que é o Me Too? Uma manipulação de massa totalmente sórdida, canalha, totalmente falsa, que explora a afetação de dondoquinha como arma de desestabilização social. E isso em um país onde não há liberdade de imprensa, independência do judiciário e a censura na internet é pesada. Detalhe, a maior parte dessas que aderiram ao Me Too foi em Hong Kong, né? Talvez em Taiwan, não foi exatamente na China continental. Mas vamos lá. Ainda assim, elas continuam trazendo à tona suas histórias, apesar de ser remota a chance de justiça. Ou seja, apesar de ser remota a chance da criminalização espontânea do homem por ser homem e da aceitação incondicional de que qualquer declaração feminina é verdade absoluta, ou seja, a não aceitação disso é ter uma remota chance de justiça. São severamente retaliadas por chefes, colegas e ainda enfrentam ondas violentas de abuso online. Isso possivelmente pode ser verdade, isso pode acontecer, isso acontece com todo mundo, infelizmente. Muitas ativistas sofreram ameaças de que seriam acusadas de subversão por agir como ferramenta de forças estrangeiras hostis que estariam tentando interferir em questões domésticas. É isso aqui que qualquer governo minimamente decente tem que fazer, por moral. Dizer que a gente não quer saber de aqui no nosso país. Canalhas imperialistas e estrangeiros tentando subverter a ordem interna da nossa sociedade com esse tipo de doutrinação externa que visa corromper a nossa própria cultura. Tá certíssimo o governo chinês em fazer isso. As mulheres já foram consideradas aliadas dos revolucionários comunistas e agora são vistas como inimigas, segundo o seu livro. O que deu errado. Notou que imediatamente ela já esqueceu dessa frase aqui? Ela confunde a entrevistadora, no caso, mulheres com feministas. Então vamos lá, a resposta da moça. Os revolucionários aproveitaram o feminismo e a igualdade de gênero para conquistar o apoio das mulheres e para recrutá-las para o movimento do início da década de 20. Mentira desgraçada! Mais tarde, com a fundação da República em 1949, a igualdade foi incluída na Constituição e o regime usou essa retórica para trazer para a força de trabalho. De fato, todos os países socialistas, após a Revolução, eles estabeleceram essa igualdade constitucional, tal qual é a nossa igualdade da Constituição de 88. Eles são precursores nesse sentido. Então, é curioso, né? Esse ponto é verdade. É verdade porque os países socialistas, eles saíram na frente na conquista de uma série de coisas que hoje toda a sociedade ocidental considera direitos assim sagrados e inalienáveis. Os socialistas saíram na frente desse sentido. Então, por exemplo, direitos trabalhistas, uma série de valores de proteção ao trabalhador, e até questões de liberdade individual, apesar de que o pessoal gosta de dizer o contrário, e também essa questão de um tratamento isonômico para homens e mulheres na medida de suas desigualdades. Né? Claro, você não vai ter lei para homem grávido e nem vai ter mulher sendo obrigada a ser serviços militares, não tem jeito. Isso aí, apesar de que depois surgiram alguns casos, mas funciona de uma forma diferente. Então tem sim essa certa isonomia, e você nota que aparentemente esse pessoal pegou essa noção e tende a vender essa ideia como se ela fosse uma conquista do liberalismo, e quando na verdade é o contrário. Eles saíram na frente naquela parte que hoje nós reconhecemos, todo mundo, mesmo os antifeministas, reconhecem como coisas a serem preservadas. Isso foi lançado primeiro nos países socialistas, depois que o Ocidente veio atrás, e hoje ele toma para si essa prerrogativa, essa iluminada, essa vanguarda,
e na verdade vai fazer um processo de inversão e utilizar isso de uma forma mais exponenciada para tentar sabotar e detonar os países que resistem ao globalismo. E, bom, vamos seguir em frente. Vamos lá. Só para lembrar que isso aqui é mentira deslavada, porque não tinha feminismo, literalmente falando, nessa época, essa palavra nem sequer, quer dizer, existia, mas não era utilizada. A palavra feminismo só pegou mesmo depois da década de 60. E essa questão de igualdade de gênero também, isso também não faz sentido, não se falava nesse sentido. Tinha algumas questões igualitárias, sim, como foi de uma forma mais superficial, uma vez que todas elas estão inseridas na força de trabalho, todo mundo estava trabalhando. Mulheres, principalmente em sociedades camponesas, trabalhavam no campo. E nessas sociedades pós-industriais também estavam trabalhando nas fábricas. Nesse sentido, estava igual. Elas já estavam, de uma certa forma, inseridas nesse mercado de trabalho. E não é que utilizaram isso para conquistar o apoio das mulheres. Mentira, meu amigo. Na verdade, tenderia a ser o contrário. Era até, muitas vezes, foi a promessa de devolver as mulheres para os lares que, às vezes, convenceu muitas delas a aderirem a alguns processos não exatamente revolucionários, mas progressistas. Mas vamos lá. Recentemente, a igualdade de gênero ressurgiu ao lado do crescimento econômico. Hoje vemos algo bem diferente. São mulheres que não trabalham para o Partido Comunista que estão advogando independentemente por mais direitos e pela liberdade. Claro! Porque se ela tivesse inserida no programa do partido, não estava caindo nessa armadilha. Oficialmente, o regime se manifesta a favor da igualdade e é contra o assédio sexual, contra qualquer ordem social normal desse planeta. Né? No entanto, é o único responsável por isso, excluindo as mulheres da sociedade dessa conversa. É como se não tivesse mulher no partido. Tá? Tudo gira em torno da sobrevivência do Partido Comunista e seus líderes estão sempre debatendo a questão de como permanecer no poder e lidar com as ameaças. Por isso, são totalmente paranoicos com os movimentos sociais. Claro, porque esses movimentos sociais, especialmente as ONGs, são operadas pelo Ocidente para desestabilizar o regime. Isso não é paranoia, isso é bom senso. A ligação entre a desaceleração da economia da China, a maior desde 1990, e o tratamento dado às mulheres hoje, sim, vamos olhar aqui, G1, ok? Crescimento do produto interno bruto chinês, 1990, dá para se explicar que raio de desaceleração da economia da China, maior desde 1990, tratamento dado às mulheres. Bom, deve ser uma coisa muito pontual, muito breve, não dá nem para você pegar uma sequência clara. Isso foi antes da pandemia, inclusive. Está muito estranho isso aqui de ser observado. Sim, as autoridades em Pequim estão apavoradas com o efeito na economia que a queda da taxa de natalidade, o envelhecimento da população e a retração da força de trabalho podem trazer. Verdade. Uma desaceleração ainda maior poderá ameaçar a legitimidade do Partido Comunista. Tem a ver. Por isso, o regime começou a permitir que casais tivessem 2 filhos a partir de 2016. Mas essa política está falhando e os nascimentos continuam caindo. No entanto, ao passo que está incentivando que mulheres da etnia Han, que é a maioria do país, que é vista pelo regime como de qualidade, se casem e tenham filhos, atua para evitar que mulheres de etnias que consideram de má qualidade, como iogures e cazaques, tenham filhos. Ok, na verdade isso aqui é de 2016, que suspendeu a política do filho único. Em termos históricos, considerando que essa política imperou por várias décadas, nem se lembro exatamente quando, é normal que isso continue, demore para fazer efeito. É aquilo que eu chamo de inércia sociocultural. Uma obviedade da natureza humana, da natureza histórica, que evidentemente o pessoal tem que obviamente ignorar. Né? Então, sim, os nascimentos ainda estão caindo, mas é a simples questão de, como isso é muito recente, vai demorar para pegar, para ter políticas de incentivos, as coisas vão demorar um pouco. Essa questão étnica, o que tem a ver? A etnia Han, de fato, ela é maioritária, privilegiada. E essa questão aqui, que considerem como má qualidade, que tenham filhos, isso aqui são coisas bem diferentes, porque isso aqui são culturas mais avessas a qualquer ideia concebível de feminismo ainda. Se o governo realmente quisesse se concentrar em impulsionar o crescimento econômico, estaria agindo para melhorar a participação feminina no mercado de trabalho.
No entanto, quer que as mulheres Han fiquem em casa. Mais do que crescimento econômico, o regime quer estabilidade política. E casamento e família estão na base dessa estabilidade. Sim, percebe quanto que isso aqui é curioso? É claro que quer estabilidade política. E a base dessa estabilidade, sim, são famílias saudáveis. São mulheres em casa. Qual foi o momento de maior crescimento econômico? Ou melhor, não só crescimento econômico, mas desenvolvimento material, tecnológico nos Estados Unidos? Foi os anos 50, 60, aqueles anos dourados de famílias tradicionais com muitos filhos. Há uma relação muito direta a isso. A China, como tinha um problema de superpopulação, teve que tomar umas medidas assim que são inevitáveis. Medidas que a Índia nunca tomou e o resultado está aí. A China tem uma população maior e é muito mais desenvolvida economicamente, em todos os aspectos. A China está muito na frente da Índia. Claro, o fato da Índia ter sido colonizada pela Inglaterra e até hoje ser capacho dos Estados Unidos, né, faz diferença também. Mas essa política de contenção populacional que a China fez foi muito bem sucedida em evitar multiplicação de miséria. E agora está na hora de retomar o crescimento. Isso significa, sim, uma volta ao lar que não tenha a menor dúvida, a maioria das mulheres aprova. A maioria das mulheres prefere isso. Mas feminista, não, feminista odeia isso. Elas querem que você melhore o crescimento econômico aumentando a participação feminina no mercado de trabalho. Ou seja, aumentando a competitividade entre mulheres e homens, quando você pode muito bem diminuir essa competitividade e desviar e trocar competição interpessoal dentro da sociedade por melhor organização social, o que vai elevar a produtividade, porque os homens vão continuar trabalhando e os homens se casam e passam dinheiro para as mulheres. E na China não tem essas leis malditas para ferrar com a vida do homem por causa de uma simples acusação louca de violência psicológica. Então, é totalmente incompatível, não dá para aceitar essas doutrinas feministas lá na China. Nós vamos dar seguimento. Quão forte é o movimento feminista na China hoje? Não tem força nenhuma. Sofreu um grande golpe depois que as autoridades prenderam 5 ativistas em 2015. Desde então, houve um aumento dramático no nível de censura em tópicos feministas. Ou seja, os caras sabem o que fazem, né? Centros de direito das mulheres foram fechados e a plataforma mais famosa da discussão desses temas, Vozes Feministas, fundada pela ativista Lupin, foi banida em 2018, justamente na noite do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Tá vendo que os caras sabem trabalhar? Apesar dos obstáculos, há um número cada vez maior de mulheres furiosas com a misoginia e as injustiças. Me impressiona o impulso que o movimento de direitos das mulheres continua a ter na China. É bom a gente deixar muito claro que em qualquer sociedade normal, se mulheres se organizam espontaneamente, se mobilizam, elas conseguem qualquer coisa. Isso é da condição, é da natureza humana. Só vai haver um tratamento mais sistemático em desfavor das mulheres quando elas mesmas não têm um consenso muito bom a esse respeito. Se elas estão em conflito com elas mesmas, por exemplo, de fato tem mulheres que às vezes estão sendo exploradas sexualmente, mas aí tem uma outra gama de mulheres que estão bem feitas, porque você não tomou, você não fez aquilo, você tem um conflito interno. Quer dizer, isso é uma regra geral, né? Quando um grupo está em conflito externo, é mais fácil ser controlado por um grupo externo, óbvio. Mas não havendo isso, mulheres conseguem facilmente tudo que elas quiserem, assim elas se mobilizam. Então, pode até ser verdade dizer que se algum grupo de mulheres, que de fato tem grupos de mulheres na China, mas são grupos bem mais tradicionais, não tem nada a ver com o feminismo, se elas se mobilizam, elas vão ter força. Agora, esses grupos feministas, com ideias vindas dos Estados Unidos, para enfiar esse bando de paranoia lá dentro, isso não vai ser aceito, isso vai ser rechaçado. E o governo sabe o que isso significa. China não teve maio de 68, que nem na França, ela não é proibido proibir, para defender o consumo de drogas e movimento hippie e liberação homossexual. Não teve nada disso. Lá eles não deixaram isso acontecer. Lá isso é fechado. Lá tem uma proposta séria de desenvolvimento do país. E para confrontar, resistir à ameaça ocidental. Então, sim, eles vão reprimir esse movimento feminista, tem mais é que reprimir mesmo. E é assim que funciona.
como a Rússia está fazendo também, e tem que ser desse jeito, senão o pessoal te destrói, porque o objetivo deles é ferrar com a sociedade, estimular a competição interna, desestabilizar a estrutura toda e implantar o capitalismo liberal. Não é nem só uma simples questão de capitalismo, não. É liberal. Que você pode ter um capitalismo de Estado também em alguns países por aí. Como, por exemplo, na Hungria ou na Turquia. Esses líderes que estão sendo muito criticados também por terem essas posturas anti-ocidentais, antiliberais, né? Mas vamos seguir. Então vamos lá, a perguntinha aqui. De que maneiras o feminismo está transformando a China? Dá a impressão que meio que se contradiz, né? Mas tudo bem. O movimento já está influenciando o governo chinês, que sabe que precisa ouvir as mulheres jovens de áreas urbanas. Não parece contraditório com o que acabou de dizer? Um exemplo foi o caso das universitárias que mobilizaram China fora, exigindo que as instituições de ensino encarassem as denúncias de assédio sexual com seriedade. É o que eu estou dizendo. Se as mulheres realmente se mobilizam e fazem um alarde contra isso, elas vão ser atendidas imediatamente. Isso não importa se é feminista ou não. Em resposta, o governo anunciou que trabalharia em um novo Código Civil sobre o assunto e o ministro da Educação divulgou regulamentações sobre como as universidades devem lidar com esses casos. Até porque a gente também tem que admitir, em algumas sociedades mais antigas ainda tem uns vieses assim mais retrógrados de tratamento, assim, que às vezes são coisas que merecem ser confrontadas assim. O feminismo é totalmente desprovido de razão em alguns pontos. O governo continua perseguindo ativistas individualmente, claro. Ele nunca vai fazer nada contra as mulheres, mas ele pode fazer contra agitadores profissionais. Mas o movimento está sobrevivendo e está crescendo, o que é extraordinário. Sabemos que a China é o regime autoritário mais poderoso do planeta e pode ser brutal. Impossível prever como as coisas irão caminhar no futuro, mas posso dizer que esse movimento dificilmente será extinto. Também acho, esse extinto não tem como ser. Em muitos países, a palavra feminismo e o movimento como um todo enfrentam uma retórica de rejeição. Como é possível reverter esse quadro e mostrar ao mundo a importância da igualdade de gênero? Nota que equivale a igualdade de gênero com o feminismo? Percebe o grau de falsificação? Vamos lá, feminismo não tem nada a ver com igualdade, meu Deus do céu. É uma retórica que, na realidade, não estava nem na essência originária do movimento. Quando você pega as autoras mais antigas, não se fala em igualdade nesse sentido. As autoras mais antigas da década de 60 para cá, né? Todas americanas. A maioria judia, por sinal. Algumas europeias também, mas em geral americanas. Não entra... Claro que tem uma consequência que você pode entender como se fosse uma possível igualdade, mas sempre foi a questão de você colocar legislações específicas para mulheres, você conceder privilégios para mulheres, você fazer um tratamento diferenciado, você colocar legislações específicas, colocar organizações específicas atendendo só e somente só mulheres. E claro, você pode dizer que isso aí é para contrabalançar um negócio, mas isso é falso. A gente continua aqui hoje como a gente tem toda uma estrutura de poder estatal, estrutura econômica, estrutura midiática, a totalidade das megacorporações, das organizações mundiais, dos governos, tudo com esses vieses feministas. E ele vem me dizer que a mulher é oprimida na sociedade. O que você acha que está em jogo aí? É algo preocupado com igualdade? Claro que não. O feminismo é uma doutrina que acusa uma conspiração chamada patriarcado para oprimir as mulheres. O objetivo é destruir o patriarcado. O objetivo, então, é eliminar os papéis de gênero. Nesse sentido, tem uma pseudo-igualdade, que é a ideia de achar que não existem distinções naturais entre homens e mulheres. Mas o objetivo específico disso é promover a destruição de algo, sem exatamente ter uma ideia muito clara do que vai surgir depois. Existe uma premissa meio vaga de que teria alguma coisa a ver com uma igualdade originária, mas você dá um passo, você já, logo de cara você já vê que não funciona isso. Me diz, qual que é, pelo menos nos últimos 30 anos, a medida, a proposta feminista que tem alguma coisa a ver com tornar as coisas mais iguais? É tudo o contrário. Mas vamos ver. De fato, é verdade que muitos países a palavra feminismo e o movimento como todo enfrenta uma retórica de rejeição. Acho que a maioria das pessoas, como ela mesma falou lá em cima, a maioria das mulheres não só não se identifica, como eu diria que até que a maioria das mulheres tem uma certa rejeição ao feminismo. Aliás, diria não, com certeza tem.
Como é possível reverter esse quadro e mostrar ao mundo a importância da igualdade de gênero? Não é possível, mas você pode meter propaganda brutal e é por isso que você tem essa concentração total nos órgãos de mídia como Netflix, Disney, Amazon Prime, tudo isso está aí para isso e não vai conseguir. Okay? Então vamos lá. É um momento perigoso para o feminismo e para as democracias. Uma coisa está sempre associada, né? A opressão das mulheres é uma peça central do autoritarismo em todo o mundo. Né? Opressão. Mas pouca atenção é dada ao levante das mulheres contra governos autocráticos. E eu acho que pouca atenção é dada porque simplesmente não existe. Escrevo sobre a resistência do feminismo não só no maior regime autoritário do mundo, a China, mas em vários países. É muito curioso esse negócio, né, de maior regime autoritário do mundo, mas vamos lá. O que estamos vendo é como as democracias estão sendo ameaçadas por autocratas misóginos como Donald Trump, Jair Bolsonaro e Vladimir Putin. Bicho, tem coisa pior do que você colocar esses três aqui no mesmo saco. Eu já não gosto de comparar o Trump com o Bolsonaro, porque eles são muito diferentes. Eles têm uma similaridade acidental, uma similaridade residual, em grande parte por insistência do próprio Bolsonaro. Mas Vladimir Putin, comparar Putin com Bolsonaro, por favor, né? Agora sim, vou pegar essa questão assim. Tá, o maior regime autoritário do mundo. Ok, se você estiver dizendo que é o maior país mais populoso do mundo, então que sim é o maior regime que abrange mais pessoas, então é o maior regime do mundo autoritário, mas os outros não são autoritários. Vou fazer aquela velha perguntinha assim, quem é que está invadindo metade do mundo, já invadiu dezenas, centenas de países, interfere nas economias, na política, promove golpe de Estado, incentiva a revolução colorida, bombardeia, invade, toma, e o autoritário é a China, né? E isso que lá dentro dos Estados Unidos, especialmente depois de eventos de guerra como o 11 de setembro, você tem um autoritarismo elevado também. Você tem uma série de liberdades, é verdade. Mas, cara, você tem umas leis de segurança nacional extremamente invasivas, né? Não vou entrar nos detalhes, mas é extremamente questionável essa questão. Abriria uma discussão diferenciada, a questão das liberdades pessoais. Existem coisas que são claramente restritas. Na maioria desses países tidos como autoritários, sim. Mas também existem coisas claramente restritas nesses países que a gente considera liberais. Agora, uma diferença totalmente inquestionável é que são esses países liberais que saem invadindo os outros. Acho que é importante apoiar os direitos das mulheres e o ativismo feminista. Quando os ativistas conseguem se organizar em torno das questões que as afetam, como violência sexual e direitos reprodutivos, até mesmo o todo-poderoso Partido Comunista da China, que é dominado por homens, luta para tentar esmagar o movimento. Acho que essas mulheres são uma inspiração para todo mundo. Que beleza. Acabou. Vamos lá, direitos das mulheres, ativismo feministas. Quando as ativistas conseguem se organizar em torno... Fato, quando as mulheres se organizam em torno de qualquer questão, tipo com o feminino, elas conseguem o que querem, isso é fato. Nem o partido todo-poderoso Partido Comunista da China aguenta. Que é dominado por homens, com certeza, em maioria. Qualquer lugar do mundo é. Sabe? Parlamentos, por exemplo, dominados por mulheres é só Ruanda. Tem um vídeo sobre isso. Luta para tentar esmagar o movimento. Acho que essas mulheres são uma inspiração para todo mundo. Esse texto é delirante porque, vamos lá, não há necessidade de esmagar o movimento, porque o feminismo em si ele não consegue penetrar na China com a mesma potência. Ele vai ter algumas ativistas fazendo barulho lá em Hong Kong, em Taiwan e talvez lá em Pequim, porque tem uma certa projeção internacional. Então tem sim algum movimento, tem uma relação, alguma penetração vai ter, não tenha dúvida. Além disso, existem algumas outras tradições, assim, orientais mesmo, coisas típicas do país que também podem ser vistas nesse sentido, porque essa ideia de dizer que é toda uma opressão patriarcal é uma mentira deslavada. Sempre houve um espaço para local, para as mulheres em si, para espaços de privilégio, espaços de projeção. Então isso é normal em qualquer sociedade. Mas nota que ela está falando assim, direitos reprodutivos. Só que na China o aborto já é liberado. E quando a gente fala em direito reprodutivo, feminista, direito reprodutivo é aborto. Quando feminista fala em direito reprodutivo, isso é igual a aborto. Quando feminista está falando em direito reprodutivo, isso é aborto. E só. Não tem outra história. É aborto. Até porque questão de anticoncepcional é outra. Então, no máximo que você pode dizer é...
você liberar o aborto para ser feito pelo sistema de saúde público, que na China é o caso, então não tem nem esse problema. Não sei dizer se eles teriam anticoncepcionais gratuitos, realmente não sei nesse ponto. Mas, de qualquer modo, isso também não tem na maioria dos países aqui do Ocidente. Então, eu não sei o que elas estão querendo em termos de direitos reprodutivos. Não tem o que querer. Violência sexual é aquele negócio de sempre. Só em cabeça de feminista que violência sexual contra a mulher é uma coisa bem vista na sociedade. Tanto na China quanto em qualquer lugar do mundo. Se o cara for pego, o cara é linchado. Simples assim. Pode ter lá umas considerações, pode ter uma hesitação, porque o pessoal sabe que existem essas denúncias falsas, sabe que tem acusação falsa, e isso é o suficiente para que o feminismo aponte como prova de que existe uma cultura de estupro, por exemplo. É o fato de você hesitar em acreditar, sem pensar duas vezes, numa acusação falsa e já ir ferrando com o camarada só porque a sujeita disse. Basicamente é isso. Mas assim, deixando isso de lado, tem uma verdade. O regime chinês não quer saber dessa porcaria lá. Não vai deixar as ONGs trabalharem lá. Não vai deixar essa mentalidade, com esse discurso de cultura de estupro, de Me Too, de assédio sexual prosperar lá dentro. E já vai ter um problema, porque como tem muitas empresas privadas grandes na China que têm um contato com o Ocidente, então elas vão acabar absorvendo parte disso. Tem também a absorção da cultura em geral. É bom considerar também que na produção cultural chinesa tem muitas coisas que podem ser consideradas feministas. Esse negócio de mulheres guerreiras tem desde sempre na China, sempre teve. É uma coisa até tradicional, assim. Não tem nada de estranho, por exemplo, na Mulan lutando na China. Pelo contrário, na verdade, são muito anteriores ao Ocidente com essa estética, né? Então tem alguns elementos que você pode aproveitar, cooptar. E, cara, tem esse histórico antigo, lá passando por esse pré-feminismo marxista mais tradicional, que é muito diferente, mas o simples hiato histórico que tem de lá até aqui, essa diferença extrema em termos de culturais, demonstra que é uma coisa muito diferente. Isso que nós temos hoje aqui no Ocidente é o feminismo liberal, é o feminismo da mulher pode fazer o que ela quer, o feminismo de liberar o aborto e, ao mesmo tempo, é extremamente autoritário também, no sentido que ele quer que os seus vieses, as suas noções baseadas em teorias falsas, que falsificam a realidade, que não se confiam, então sempre acrescentando ad hocs, né? Para tentar cobrir os seus buracos, como é o caso que a gente está vendo agora da questão da transexualidade. Então, como nem todo mundo aceita criticamente isso, ele vai acusando isso de opressão, de assédio, coisa nesse sentido. E o fato é que o governo não vai deixar, o governo vai resistir isso ao máximo possível e provavelmente vai conseguir barrar esse mecanismo ocidental de corrupção da sociedade, com vistas à proliferação do liberalismo, que é autoritário. Veja só, não tem contradição nenhuma aí. O liberalismo ele é autoritário. Todo sistema de poder ele é autoritário. O liberalismo é um sistema de poder. A única coisa é que ele consegue convencer muita gente de que elas têm mais liberdade do que elas pensam que realmente têm. Elas têm liberdades formais, esse fato. Mas nas liberdades materiais a questão já fica... Preste muita atenção nessa distinção entre forma e matéria. Até pega um pouco de Aristóteles nesse sentido, mas isso esclarece muita coisa. E o que nós temos agora é o modelo ocidental, liberal, tentando derrubar seus adversários político-ideológicos e econômicos. E vai tentar fazer isso na China, e a China não vai deixar, e vai ter feministas para fazer esse papel sujo, denunciando essa palhaçada aí, mas não vai fazer muita diferença, porque eles não vão conseguir entrar lá dentro mesmo. Então resta apenas a propaganda, resta apenas o feminismo para ficar sendo utilizado como mais uma das ferramentas para fazer propaganda contra o regime chinês e acusar de violação de direitos humanos, vir todo aquele discursinho fajuto para ser o Joe Biden, depois colocar Cuba e Venezuela no meio, Coreia do Norte, tudo é inimigo, tudo é o eixo do mal, porque eles não se submetem à exploração do sistema econômico para multiplicar a fortuna de bilionário. Então, fazer o quê? Tem que promover uma guerra cultural total e o feminismo tem que fazer esse papel sujo. É isso. O vídeo ficou bem longo, né? Ficou com 40 minutos, mas eu acho que é um assunto interessante a ser abordado. E eu sou o Marcos Aurélio XR. Na madrugada de 3 de agosto de 2021. Muito obrigado pela atenção.